Petrobras informou que tem conquistado novos mercados para o petróleo brasileiro, como Taiwan, Omã, Polônia, Suécia e África do Sul. A estatal reforçou que busca alternativas de clientes em meio a um aumento na produção. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o colunista do CNN Infra, o Davi Zilberstein, que já está aqui comigo para poder trazer mais detalhes sobre isso. Davi, muito bom dia para você, Davi. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Bom te ouvir sobre isso. Bom dia, Débora. Muito obrigado. Bom dia para você também e para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, na realidade. É isso. Vamos lá falar um pouquinho sobre essas novas frentes da Petrobras nesse momento, porque produzir, só mais especificamente, né, não basta. Mas qual que é o recado que a Petrobras passa agora para a gente com essas novas frentes sendo alcançadas? E num momento que tem sido crucial o petróleo no mundo todo, Davi? Olha, Débora, o que acontece é o seguinte, o mundo, a gente está vivendo uma situação onde uma das consequências é a completa mudança na maneira como a gente recolhe esse petróleo, a logística do petróleo, onde o petróleo está concentrado. Quer dizer, então, fazendo um rapidíssimo retrospecto, quer dizer, até recentemente, até poucos meses atrás, havia sempre a ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, mas ele nunca tinha sido fechado. Quer dizer, sempre se falava na ameaça, isso durante décadas, que é o ponto mais de estrangulamento de passagem do petróleo do mundo. E não aconteceu. E agora, realmente, nos últimos meses, isso aconteceu e vem acontecendo. A gente está vivendo, ainda hoje, no momento em que a gente fala, uma situação de total incerteza e insegurança sobre o futuro. Então, naturalmente, o mundo está procurando, primeiro, novas fontes de produção, segundo, novas fontes de escoamento dessa produção e a redução da dependência do Oriente Médio. Ou seja, o que está acontecendo hoje. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo até o Lorival aqui na série, ele falando, é um tiro no pé do que o Irã está fazendo. No curto prazo, não. Mas no médio e longo prazo, o que está acontecendo, a consequência disso vai ser um espalhamento pelo mundo de novas fontes de produção e novas fontes de escoamento. Isso aconteceu durante o primeiro choque do petróleo, aconteceu no segundo choque do petróleo. Ou seja, você vai descobrindo as suas vulnerabilidades e você vai buscando alternativas a elas. E o que a Petrobras está fazendo? A Petrobras, é importante aí fazendo um parênteses também, a Petrobras é considerada eu considero uma das 3 mais importantes empresas de petróleo do mundo, não necessariamente em valor ou faturamento, apesar da relevância, é uma empresa brasileira, em termos de tecnologia. A Petrobras desenvolveu tecnologias pioneiras no mundo, principalmente em termos de águas profundas. A Petrobras sempre caminhou na frente, a Petrobras sempre foi uma empresa muito premiada em relação a isso, tem um corpo técnico altamente qualificado. Então a Petrobras pode ter braços, porque petróleo tanto faz. Você procurar aqui, como você falou, agora, por exemplo, em relação ao México, a Petrobras está abrindo convênios com o México, que eu acho muito positivo, por conta de uma coisa que eu vim falar há muito tempo, do chamado eixo do Atlântico, ou seja, que vai do Canadá até a Argentina, ou seja, você criar mais condições de transformar essa nossa região, principalmente das Américas, como um novo polo de importância. Então, Petrobras tem gente qualificada, tem tecnologia, o Brasil desenvolveu essa tecnologia. No passado, a Petrobras tentou uma certa internacionalização que não foi muito bem sucedida, mas o contexto era outro. Quer dizer, eu particularmente vejo com muito bons olhos essa. Por quê? Porque uma grande empresa americana, por exemplo, uma grande empresa chinesa, por exemplo, que na minha opinião, boa parte delas sequer tem o grau de tecnologia e a qualificação da Petrobras, podem fazer. E por que não a Petrobras? Eu vejo com muito bons olhos essa nova estratégia, digamos, corporativa, operacional da Petrobras. Agora, Davi, como que você vê também um recuo da China nessa participação das exportações da Petrobras, né? Comparado com o primeiro trimestre desse ano, houve um recuo. Muito se tem falado sobre essa queda de demanda realmente da China nesse momento. E aí eu quero entender se, desse ponto de vista agora, a gente deve interpretar isso como uma boa atuação da Petrobras em buscar realmente diversificação de mercados, né? Ou se essa redução de participação nas exportações da Petrobras por parte da China, isso já representa uma sinalização, um alerta importante, né, de desaceleração de um dos maiores clientes que temos aqui do Brasil, não só para petróleo, mas também para a Petrobras.
Olha, a China, não só no petróleo, mas você pegar outras commodities, como por exemplo o minério de ferro, pegar produtos agrícolas, a China, a soja, por exemplo, a China é um grande parceiro brasileiro. Não por acaso essas três commodities que eu citei são as três mais importantes na nossa balança comercial e a China é seguramente o agente mais importante, o ator mais importante desse processo. A China agora, com a questão do que aconteceu no Oriente Médio, a China acelerou muito, por exemplo, o consumo de carvão mineral. A China é um país que tem, apesar de ser a mais avançada em termos de uso de fontes renováveis, está crescendo muito na área de energia nuclear. Também, ela tem 60% da sua matriz energética em carvão mineral, que é o pior energético em termos de emissões de carbono. Mas esse não é um problema da China. A China prioriza a sua capacidade de desenvolvimento com que ela tiver à mão. O que a gente tem que avaliar é se esse é um movimento momentâneo por conta dessa crise, ou seja, a China acelerou muito, como eu falei, essa alternativa que ela tem doméstica, é a principal delas, inclusive, ou se isso é uma coisa estrutural. Eu acho que isso deve ser uma coisa que vai ficar no meio. A China tende, ao longo do tempo, de aumentar sua produção de eletricidade com outras formas de energia que não só combustíveis fósseis. Ela tem uma frota de automóveis, de veículos, de uma maneira geral, que é a frota mais em processo de eletrificação, é a maior do mundo. A China apostou muito no carro elétrico, muito também por questões ambientais nas cidades, e viu ali um nicho e está sendo bem sucedida nisso. Então, eu acredito que o que vai acontecer com a Petrobras e com as empresas de petróleo do mundo é que hoje a gente não tem problema de falta de petróleo. A gente tem problema hoje de logística, de acesso. Então vai ser um mercado muito competitivo. Provavelmente, então, o que vai acontecer é que a Petrobras vai ter novos mercados. Eu acho isso muito saudável, quer dizer, em relação ao que está acontecendo. E um dado relevante para quem nos vê agora é que o petróleo brasileiro é um petróleo de melhor qualidade em termos de emissões de carbono. Então, o petróleo brasileiro e a qualidade do petróleo brasileiro é boa, e a Petrobras, essa qualidade da Petrobras de buscar petróleo no mundo, você tem uma soma aí de fatores que pode, sim, na minha opinião, fazer com que o Brasil, através da Petrobras, das empresas que procuram petróleo, que exploram petróleo aqui no Brasil, o Brasil vai se transformar seguramente num dos grandes atores do mercado internacional de petróleo. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, falamos sobre a China, mas eu também queria que você pudesse trazer um pouco da sua visão sobre, né, um aumento de participação da Índia nessas exportações de petróleo para o Brasil. A Índia pode ser realmente um pilar importante nessa diversificação? Como que você avalia essa capacidade, né, do país, mas também a capacidade do Brasil de manter essa concorrência com aí petróleo, por exemplo, da Rússia, que a gente sabe que a Índia compra muito petróleo da Rússia, também as diferenças e especificidades das próprias refinarias da Índia. Como que você avalia a Índia como um bom cliente para esse setor aqui do Brasil? Olha, contextualizando a Índia, como todo mundo sabe, é a maior população do mundo, já ultrapassou a população da China. Por outro lado, tem uma demanda per capita, ou seja, por habitante, muito inferior não diria nem da média mundial, mas mesmo dos países emergentes. Ou seja, o potencial de crescimento da Índia, inclusive o Brasil, não só, você está falando de petróleo, Débora, mas a gente tem também uma transferência muito forte de tecnologia na área, por exemplo, do etanol. Então, aí, né, a Índia é muito dependente do carvão mineral. Quando ela compra petróleo brasileiro, além dela modernizar o seu processo produtivo, uma transição do carvão para o petróleo, como eu mencionei antes, ela está comprando um petróleo de melhor qualidade em relação à média do petróleo mundial. O petróleo brasileiro ele é um petróleo, mais, vamos dizer assim, menos agressivo ambientalmente do que a maior parte do petróleo do mundo. Então, eu diria que é um parceiro espetacular. O Brasil mantém relações muito relevantes com a Índia. Eu diria que no hemisfério sul são países que teriam talvez um processo de parcerias até mais forte do que eu diria até mesmo com a China ou com outros países. Então eu acho sim, sem dúvida nenhuma, que pode, não diria substituir, mas o melhor dos mundos é você, em vez de depender de um ou de outro de uma maneira predominante, é você distribuir isso em diversas cestas e aproveitando as suas vantagens comparativas, que o Brasil as tem de uma forma muito importante.
Meu querido Davi Zilberstein, quero muito agradecer aqui, Davi, sua participação conosco. Nosso colunista aqui de infra do CNN Money, sempre bem-vindo por aqui, traz ótimas análises. Um ótimo restinho de semana para você. Até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos, para você também, Débora. Até mais.